Começando o quarto bloco, vou passar a palavra para a professora Márcia Cohen. Vou tentar fazer a pergunta da maneira mais objetiva, que nós queremos ouvir a sua opinião, professor. A impugnação da sentença arbitral na ação de cumprimento de sentença, quais as matérias que ela pode abranger? Ela pode abranger também as matérias previstas no artigo 32, se pode dentro do prazo decadencial, se não pode, a questão da sentença inconstitucional. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Eu quero dizer, não sei se isso é importante para vocês, que eu acho muito ruim essa separação estanque que o legislador brasileiro faz dos limites da defesa do réu na execução em função do seu título judicial ou extrajudicial. Porque você pode ter uma sentença judicial, um procedimento de jurisdição voluntária, que não fez coisa julgada. Essa divisão de limites da defesa em função da natureza judicial ou extrajudicial do título, parte do pressuposto que toda sentença judicial faz coisa julgada. Isso não é verdade. Há muita sentença judicial que não faz coisa julgada, né? Mas isso é um outro problema. Eu acho que mereceria uma reforma estrutural desse regime de defesa nos processos de execução lato sensu. Agora, acho que o intuito da terminalidade que está aqui, que a prescrição da execução é a mesma da ação. Então, você vai ter 4, 5 anos para o vencedor, 3 anos, no mínimo, se for uma ação de indenização, para o vencedor entrar com a execução. Não é esse o intuito do regime arbitral. O regime arbitral busca uma terminalidade a curto prazo. Então, nessa perspectiva, eu vejo que a melhor interpretação a ser dada àquele dispositivo que diz que as matérias do artigo 32 podem ser arguidas tanto na ação anulatória quanto na impugnação, cumprimento de sentença, como precisa uma interpretação adequada ao regime da terminalidade. Ou seja, que em 90 dias vai caducar o direito de arguir aquelas matérias e que se a impugnação ao cumprimento de sentença for posterior aos 90 dias, que ela não poderá arguir essas matérias. Agora, como eu disse, que não me parece correta a capitulação, a interpretação literal do 525, no sentido de que na execução de título judicial ou no cumprimento de sentença só se possa arguir estritamente o que está ali na lei, me parece que a plenitude de defesa do devedor, se ele for executado antes dos 90 dias, o seu prazo de impugnação está dentro dos 90 dias da anulação, ele pode usar na impugnação essas matérias, porque seria um formalismo exagerado exigir que ele tivesse que propor uma outra ação. É uma coisa que, infelizmente, a jurisprudência do STJ não entendeu ainda em relação à execução fiscal, por exemplo. Falar em conexão entre ação anulatória e execução fiscal são jurisdições diferentes, uma prejudica a outra. Se o devedor entrou com os embargos de execução fiscal, por exemplo, ele não precisa mais de ação angulatória, menos que seja por outro fundamento. Sim. Aí a conexão seria com os embargos e não com a execução. Não tem sentença de mérito. Então agora vem o artigo, se não me engano, 55. E fala em conexão da ação angulatória de atos jurídicos. Isso é uma daquelas coisas que o Código fez sem pensar muito no que estava fazendo e seguindo a orientação do STJ. Então acho que a impugnação, cumprimento de sentença, se a sentença não transitou em julgado, e é o caso, porque se ainda está no prazo de impugnação, se ainda está no prazo de ação anulatória, ela ainda não transitou em julgado, pode ser objeto da ação anulatória, até por economia processual. E o caso da sentença inconstitucional? O caso dessa, eu não tenho nenhuma simpatia pela sentença inconstitucional, já manifestei isso mais de uma vez. Quase que a minha opinião foi adotada lá no Supremo, mas houve um pedido de vista, tem um voto do Celso Mello até que cita o meu estudo sobre isso. O Zé Carlos também escreveu sobre isso. Essa inexigibilidade, primeiro que não é inexigibilidade, coisa nenhuma, né? Não é inexigibilidade, né?
foi a invenção do Gilmar Mendes, É, depois que o Supremo recusou o dobro do prazo da rescisória para o governo, contra os planos econômicos, contra as decisões, aí ele veio com essa invenção. É o Daí- 525, parágrafos 5º, 6, 7. Sim. Mas aí eu Não. pergunto, a prevalecer aproveitando, pegando uma carona fora do tempo, a prevalecer esses dispositivos, quando é que vai transitar em julgado? Ou fazer coisas julgadas soberanamente julgada, quando o Supremo Daqui a 10 anos, 15 decidir anos, algum 20 dia anos, essa questão. Uma insegurança jurídica absurda. Mas, professor, eu também eu não sou simpático. Agora, o que eu a acho que esse- é importante dizer é que vai abrir uma possibilidade de, na impugnação, suscitar a questão de mérito. Sim, sim, emocional. Mas esse é o ponto. Mesmo na impugnação Claro. ao cumprimento de sentença arbitral, suscitar a questão de mérito. E aí? Se a questão A questão for de mérito vai ser constitucional? só de ordem pública? Não. Não se pode limitar, a meu ver, o âmbito da previsão do. Então, na opinião do senhor, seria possível em A meu ver, inconstitucional. A meu ver, inconstitucional. Não, superada- Continua inconstitucional. Superada a Inconstitucional. questão da inconstitucionalidade, Sim. quer dizer, estando vigente esse dispositivo, o senhor acha que então, na impugnação, a execução da sentença arbitral poderá ser arguída essa defesa? Sim, Da matéria poderá ser constitucional. arguída, e se a decisão do Supremo for sobre questão de mérito, Vai O vai judiciário, quer dizer, seria uma exceção à a regra exceção geral. aos limites dos limites da atuação do reexame do mérito. Depois de da- tudo transitado em julgado. Depois de tudo transitado, Sensacional. soberanamente não, mas Aham. temporalmente. Então o senhor Aí acha eu faço uma possível? pergunta. Cadê a segurança jurídica aí? Segurança jurídica é o que o Supremo quiser. Porque quem está lá de fora olhando, que país é esse? O ministro Carlos Como a Veloso- gente explica isso para a parte? É. Como eu chego para o cliente e digo, olha, você ganhou sim, transitou em Pode ficar julgado, tranquilo, sim. pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, agora acabou. E ainda vai ter que pagar sucumbência. Ainda vai ter Agora que- surpreendido por uma decisão que Posterior, vem posteriormente ao início da cobrança. É. Olha, é impossível, você Eu não acho explica isso. que nós Você não temos explica. que lutar pela eficácia concreta do Estado de Direito no Brasil. Isso viola o Estado de Direito. Bom, professor, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Quero Gostaria- agradecer mais uma vez a paciência de me ouvirem. Nós é que agradecemos Até mesmo sobre muitíssimo a assuntos que não participação. dizem respeito ao tema. Mas que Não, foi mas a ótimo. conversa foi extremamente proveitosa. Realmente Eu que agradeço, é discutimos uma temas oportunidade aqui. excelente. Pois é, também aqui agradecemos enormemente a presença do senhor. Eu não sei se a Márcia Cunha e o Ayub também querem. Claro, eu se gostaria pronunciar. só de pedir ao senhor que viesse falar para nós sobre execução. O senhor é um dos maiores autores sobre o sem tema, uma dúvida. autoridade enorme. Eu Que gostaria. voltasse aqui para falar sobre isso para gente. Mas um dia só não dá. É verdade. Por isso É verdade. eu São dois concluo volumes o seu livro. Vamos escolher um Por tema, isso eu então, complemento professor. o que a professora Márcia falou. Eu não quero que o senhor venha falar só sobre execução, venha falar sobre processo civil. Porque talvez consigamos abarcar uma série de questões. Essa última, fora do tema propriamente dito, mas dentro do escopo que a gente está discutindo, me é muito cara, que é essa questão do 525, a questão da coisa soberanamente julgada, porque eu fico sempre me questionando, tem tanto no 525 como tem no 535 quando trata da Fazenda Pública. E eu fico a me perguntar quando é que transita em julgado. Eu já me Ou pergunto faz o coisa que é soberanamente soberanamente julgado. É. Quer dizer, coisa julgada é coisa soberanamente. O que é isso? Eu me lembro de uma Qual o palestra, significado professor, técnico rapidamente. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira, assim, atônito, porque na realidade ou há coisa julgada Ou ou não não há há. coisa julgada. Não, Ele fez uma palestra no sobre momento, isso, e né? acabou. Ele fez uma palestra sobre Nem isso lá na mesmo. ES, Nem que, mesmo. e, inclusive ele falava algo que você precisa explicar, com exemplos absurdos do tipo de alguém ser condenado a carregar outro alguém nas costas durante 100 quilômetros para justificar que isso não transita em julgado, não pode ser uma teoria. Não, Os isso é exemplos assim, seriam os mais absurdos se possíveis. você for ler os artigos, o parágrafo 500 chega um momento, até o ótimo, acabou, adotaram a posição. Mas no parágrafo seguinte, Quinze, não, mas cabe ainda desde Era mais um que fôlego. antes do término. Ele parou para respirar e continuou. Eu quero dizer que eu acho que a gente precisava rever a teoria da coisa julgada. Eu acho que a teoria do livro não se satisfaz. Agora, e acho que há uma tendência
bastante forte no mundo ocidental de estabelecer graus de estabilidade da coisa julgada. Porque você tem desde decisões, jurisdição contenciosa, né? Estamos falando de litígio, jurisdição contenciosa, desde decisões cuja cognição não deve adquirir a maior estabilidade, como decisões que em razão de uma cognição muito sumária, não devem adquirir a mesma estabilidade. Como você tem decisões que nunca devem transitar em julgado. Por exemplo, na lei de família, na Alemanha, as decisões relativas ao estado das pessoas não estão sujeitas ao prazo da ação rescisória. A ação rescisória pode ser proposta sempre. Se nós tivéssemos essa disposição no Brasil, o Supremo não precisava ter adotado aquela decisão sobre o DNA. Exatamente. Com certeza. Porque essas são questões que não morrem nunca. Né? É necessário relativizar. Mas então o ordenamento jurídico tem que se debruçar sobre essas questões, e os juristas são para isso, para fazer as distinções. Questão que nunca deve ficar pacificada, estabilizada, outras que devem ficar estabilizadas dentro de um prazo que tem que ser bem mais curto do que 2 anos, ou do que 2 anos a partir de sei lá o que, da decisão do Supremo, que é uma aberração. Daqui a uns 10, 15 anos. 15 anos. E daquelas que, mesmo tendo feito coisa julgada, devem ter outros mecanismos de impugnação mais simples e com maior amplitude do que a rescisória, que é a teoria do Proto Pisani na Itália, a respeito dos procedimentos de cognição não exaustiva, de cognição sumária, e que eu defendo, por exemplo, nos juizados especiais. Mas nos juizados especiais não existe garantias, a plenitude das garantias constitucionais, a ponto de ter uma coisa julgada tão estável. Você diz, mas é pouco dinheiro, a importância é pequena. Às vezes, para aquela parte, aquele dinheiro é muito mais importante do que para todo mundo. Bom, enfim, mas esse é um outro assunto que fica para uma outra. Já está com certeza, professor. É bom o senhor gerar essa expectativa. Execução e coisa julgada. Vamos certamente tê-lo de volta aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.